Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. Mais uma noite do Clube do Livro Espírita, do estudo do livro Psiquiatria Iluminada. Hoje nós teremos o capítulo 9. E para a leitura inicial, nós temos o capítulo 11 do livro Pensamento e Vida. Hoje, o capítulo que nós faremos a leitura de abertura é o capítulo 11, intitulado Berço. E Emmanuel nos fala o seguinte: excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em que os espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os a maior ascensão, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Esfalfa-se a investigação científica na Terra, estudando o continuismo biológico, núcleos e cromossomos e veículos citoplásmicos, fatores de ambiente e genealogias familiares são chamados pelos geneticistas a equação dos problemas da origem, e é natural que de suas indagações surjam os resultados notáveis, quais sejam aqueles que tangem aos caracteres morfológicos e às surpresas da adaptação. O escalpelo da observação humana, porém, não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estatura da pigmentação e do grupo sanguíneo alusivos à filiação corpórea, já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. E que as células germinais, por sementes vivas, reproduzam os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Na câmara uterina, o reflexo dominante da nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces no novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Nisso, não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, porque ninguém pode suprir o livre-arbítrio com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos, dentro do determinismo relativo em que marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento na conquista da liberdade suprema. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que devêramos efetuar. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e aflições. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retomamos, assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. É desta maneira que, comumente, renascemos na Terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que,
se nos afinam com o modo de proceder e de ser. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, transcendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Em verdade, por vezes abnegados corações, cultivando a leira do amor pelo sacrifício, trazem assim corações desditosos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que já se instalaram. Contudo, devemos semelhantes exceções ao espírito de renúncia com que fazem emergir das regiões infernais velhos laços afetivos distanciados no tempo, usando o divino atributo da caridade. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com um trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos segundo os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Pode fazer. Dando graças a Deus, nosso Pai de amor, e dando graça ao nosso Mestre querido Jesus, a quem pedimos permissão para esta reunião de estudo, que nos ilumine com a sua luz maravilhosa e divina, para que possamos aprender tudo aquilo que hoje vamos ver e exemplificar principalmente. Que todos os irmãos que puderem escutar os esclarecimentos que aqui serão dados, possam também, juntamente, aprender todo esse caminho um pouco complexo para a nossa elevação. Que o Pai e Jesus nos ilumine, derrame sobre nós suas bênçãos e que sua paz continue sempre conosco. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus. É com você, Débora. Você tá com o seu microfone desligado. Não, eu queria botar primeiro o vídeo. Então, você vai lá no share. Share screen. Uhum. Estão vendo a imagem? Sim. Peraí. Só que não está saindo som para gente. Não, que tô abrindo ainda, não botei ainda não. Deixa eu dar o play. A dependência química saindo? é uma desordem neurológica que afeta o sistema de recompensa no cérebro. Em uma pessoa saudável, o sistema de recompensa reforça comportamentos que são essenciais para a sobrevivência, como comer, beber, comportamento sexual e interação social. Por exemplo, o sistema de recompensa garante que você busque comida quando está com fome, porque você sabe que depois de comer se sentirá bem. Em outras palavras, ele torna a atividade de comer agradável e memorável, para que você queira fazer isso sempre que sentir fome. Drogas de abuso se apropriam desse sistema
tornando as necessidades naturais da pessoa em necessidade de drogas. O cérebro é composto por bilhões de neurônios ou células nervosas, que se comunicam através de mensageiros químicos ou neurotransmissores. Quando um neurônio é estimulado o suficiente, um impulso elétrico, chamado de potencial de ação, é gerado e viaja ao longo do axônio, para a terminação nervosa. Aqui é desencadeada a liberação de um neurotransmissor na fenda sináptica, um espaço entre os neurônios. O neurotransmissor, em seguida, se liga no receptor do neurônio vizinho, gerando um sinal nele, transmitindo assim a informação para esse neurônio. As principais vias de recompensa envolvem a transmissão do neurotransmissor dopamina, a partir da área tegmental ventral, a ATV, do mesencéfalo para o sistema límbico e para o córtex frontal. Participar de atividades agradáveis gera potenciais de ação em neurônios produtores de dopamina no ATV. Isso faz com que haja liberação de dopamina pelos neurônios na fenda sináptica. Em seguida, a dopamina se liga e estimula o receptor de dopamina no neurônio pós-sináptico. Acredita-se que essa estimulação pela dopamina produza sensações de prazer ou efeito de recompensa. Moléculas de dopamina são, em seguida, removidas da fenda sináptica e transportadas de volta para o neurônio transmissor, por uma proteína especial, chamada de transportador de dopamina. A maioria das drogas de abuso aumentam a concentração de dopamina na via de recompensa. Algumas drogas, como o álcool, heroína e nicotina, estimulam os neurônios produtores de dopamina indiretamente na ATV, para que eles gerem mais potenciais de ação. A cocaína atua na terminação nervosa. Ela liga-se ao transportador de dopamina e bloqueia a recaptação de dopamina. Metanfetamina, um estimulante, atua de forma semelhante à cocaína no bloqueio da remoção de dopamina. Além disso, ela pode entrar no neurônio, nas vesículas que contêm dopamina, provocando a liberação de dopamina, mesmo na ausência de potenciais de ação. Diferentes drogas agem de maneira diferente, mas o resultado comum é que a dopamina se acumula na sinapse em uma quantidade muito maior do que a normal. Isso provoca uma estimulação contínua. Talvez a superestimulação dos neurônios pós-sinápticos seja responsável pela euforia prolongada e intensa experimentada por usuários de drogas. Exposições repetidas a surtos de dopamina causados pelas drogas eventualmente dessensibilizam o sistema de recompensa. O sistema deixa de responder a estímulos cotidianos. A única coisa que se torna gratificante é a droga. Dessa maneira, as drogas alteram as prioridades da vida da pessoa. Depois de algum tempo, até mesmo a droga perde a sua capacidade de recompensa, e as doses necessárias para atingir o efeito de recompensa são mais elevadas, levando à overdose de drogas. Esse vídeo inicial é para mostrar como é que é o efeito das drogas, né, no indivíduo, que é a liberação contínua de dopamina, que dá esse estado de euforia. E aí chega um ponto que você não tem mais dopamina, né? A dopamina vai ficando escassa e você usa mais droga ainda para conseguir mais algum tipo, um pouquinho que seja de dopamina, e você começa a entrar na parte degradante da droga, né? Porque começa a não fazer mais efeito, você tem que dar doses cada vez maiores para tentar ter quantidade de dopamina na fenda sináptica. Então, esse capítulo, que é o transtorno por uso de substâncias na obra de André Luiz, né? Quem escreveu foi Edson Luiz Cardoso. Tratamento dos dependentes químicos, eles passam por 3 etapas, que é a intervenção, a desintoxicação e a reabilitação. A intervenção, que é a confrontação, ela serve para auxiliar o paciente a perceber a sua responsabilidade e o quanto a dependência química já prejudicou a sua vida.
deve ser feita com empatia e indulgência, uma postura não julgadora, uma abordagem acolhedora e persistência, porque é um processo educativo daquele indivíduo, né? Então, a gente tem que acolher a pessoa que faz uso de droga nessa fase inicial de intervenção e não julgá-la, né? Porque ela passa por um momento difícil de dependência química e é difícil de você sair, de você abandonar a dependência. Não é uma coisa fácil, né? De chegar, você tem que parar de usar. Então, essas etapas de você ter empatia, de ter indulgência, de ser caridoso, de acolher, de entender, né, a dependência química que ele está passando, vai fazer toda a diferença nessa fase de intervenção, de confrontação. A reabilitação, ela depende do esforço contínuo para manter o nível motivacional para a abstinência, readaptar um estilo de vida sem álcool e a prevenção de recaída ou de outras drogas, né? Dependência química e espiritualidade. O obsessor, ele liga-se a alguém com hábitos e preferência por drogas semelhantes. O seu perispírito se liga ao corpo físico de outro encarnado e absorve energias e substâncias alheias, que é o vampirismo, né? Então, o obsessor normal, ou o obsessor que já fez uso de drogas antes de desencarnar, ele vai vampirizar aqueles indivíduos que estão fazendo uso de qualquer tipo de droga, de preferência aqueles faziam uso anteriormente, e vão absorver essas substâncias do próprio perispírito do encarnado. E o pensamento invigilante do usuário está fortemente influenciado pelo obsessor, que vai fazer e fazer uso continuamente. Então, a fase de tirar da dependência química é difícil, porque além de você ter que ter a sua vontade, né, de largar a dependência química, você também tem a influência dos obsessores fazendo com que você tenha vontade o tempo todo. Por isso que de certa forma, fica mais difícil, né, de você ajudar aquele indivíduo, porque na verdade, você tem que fazer uma ação conjunta, tanto física como espiritual, para que você possa ajudar também aquele obsessor que ali está influenciando o encarnado. Então, a chave para controlar o desejo é a vigilância de pensamento e oração. Como dizia Jesus, vigiai e orai a fim de não cair em tentação. Nessa fase que assim, nós espíritas, as casas espíritas, né, entram na ajuda da reabilitação de um dependente químico. Sugerir, deixa eu puxar um pouquinho aqui. Sugerir, levar e frequentar grupos de autoajuda a dependentes químicos e codependentes, porque os familiares também são codependentes, porque eles convivem com aquela pessoa dependente química, então ele acaba se adoecendo também, né? Porque tem a parte da violência, do furto, né? Para poder conseguir mais, né, substâncias químicas, né, drogas. Então, a família passa a ser um codependente, né? Tratamento psiquiátrico e psicológico para síndrome de abstinência. Ajudar o codependente a enxergar sua própria dor e sofrimento e a lidar com o dependente. Ele também faz parte do processo de mudança, né? Os familiares, a pessoa que convive com o dependente químico, ele também adoece, né? De uma forma, porque ele muitas vezes vai entrar em depressão por ver um filho, né, a maior parte um marido ou uma esposa entrar numa dependência química, você se sente, como é que se diz, paralisado, às vezes você fica num processo de cansativo, de você querer desistir, porque você acha que você não vai conseguir tirar aquele irmão da dependência química. Isso requer muita força de vontade também do familiar, né? Equilíbrio espiritual do familiar, para que possa ajudar a reabilitação desse dependente químico. O codependente acha que deva fazer tudo pelo dependente, mesmo que o prejudique, assumindo a responsabilidade do dependente, que continuará a se iludir em relação à sua realidade de dependência química. Então, o que acontece? Chega uma fase que você começa a ajudar e tentar fazer tudo pelo aquele dependente químico que se encontra incapaz no momento. E isso não é amor, né? Como também um pai e uma mãe que faz tudo pelos filhos. Isso não é amor.
É a mesma coisa, né? É você tentar fazer tudo pelos seus filhos, de ajudá-los de qualquer forma, de tirar a responsabilidade que cabe a eles. É a mesma coisa que acontece com o dependente químico, né? Para você tentar diminuir a dor do dependente químico, acaba que o familiar começa a fazer tudo pelo dependente químico, né? Até mesmo botar um véu de não querer ver o que o dependente químico faz com ele, faz na casa, de levar, de furtar, de pegar dinheiro, de violência verbal, de violência física, né? Isso faz com que o codependente ele fique um pouco cego em relação a esse processo e acha que ele tem que dar tudo pelo aquele dependente químico, que é a forma de salvá-lo será ajudando ele de todos os lados. Isso não é o correto, né? Isso acaba atrapalhando a própria reabilitação. E ele comenta que isso não é amor. Deve amar o dependente igualmente a si próprio. O dependente tem que se amar, o codependente tem que se amar para poder ajudar, assim, dessa forma, o dependente químico. E senão os dois começam a se prejudicar um ao outro, né? Então, como é que ocorre aqui? Aqui nós temos o sangue. A droga penetra no organismo pelo sangue, sistema circulatório, cérebro e células neurais. O corpo perispiritual está ligado fortemente ao sangue, elemento importante do equilíbrio do perispírito. Isso levará a lesões e deformações do perispírito do dependente químico. O obsessor se vincula à mente do dependente para submetê-lo à sua vontade e conseguir as emanações tóxicas do perispírito do dependente. A sobrecarga mental leva à queda do rendimento físico, intelectual e emocional. Então, tudo vira um ciclo, né? Você usa mais droga, ela vai para o seu sangue afeta o seu perispírito, causa deformações e lesões no seu perispírito. Por sua vez, você é ligado ao culpado, um obsessor, se vincula ou porque já fazia uso já era um dependente químico encarnado ou não, e vai absorver todas as substâncias liberadas pelaquela substância química utilizada pelo dependente. E você vai ficando desgastado, como nós vimos, a dopamina vai se perdendo o seu efeito, vai acabando não tendo mais dopamina na fenda sináptica, você vai ficando deprimido, porque você não tem mais euforia, não tem alegria. Cada vez mais a droga não te dá mais aquele resultado inicial, porque você vai tendo menos dopamina, e você vai tendo uma sobrecarga mental, física e espiritual, porque você começa a ficar sobrecarregado, você começa a ficar sem vontade, desanimado, deprimido, triste, melancólico, porque a dopamina nos traz alegria. Você não tem de onde mais tirar a dopamina porque ela já foi gasta com todas as drogas que você fez uso ali na região da fenda sináptica. É quando você começa a evoluir para uma fase mais de queda do dependente químico, né? Porque ele vai buscando drogas cada vez mais fortes, porque a que ele usava não faz mais efeito, ele começa a ir para umas drogas, e aí ele vai se afundando cada vez mais em drogas mais potentes, né? Até chegar num crack que te vicia instantaneamente. O crack você usou uma vez, você já se vicia. A ação do crack é muito rápida. E é deletéria, totalmente deletéria. Esse aqui eu peguei uma parte do livro do Jorge Andréa, do outro lado da matéria. O tóxico atinge principalmente a zona de acoplamento do perispírito com o corpo, determinando distonias vibratórias que valem por verdadeiras lesões no perispírito do indivíduo. Desta forma, abre as portas para a obsessão. O dependente químico é um doente mental, seja qual for a fase em que ele se encontre. Ao dependente deve-se dar o conhecimento do panorama espiritual, são as razões da imortalidade, das responsabilidades, das necessidades reencarnatórias e ministrar passes magnéticos. Então, em relação a esse ponto, é o que a Casa Espírita, de nós que somos espíritos, podemos ajudar nesse irmão dependente químico, né? Que é trazer o conhecimento em relação ao espiritismo, a doutrina espírita em relação à reencarnação, à imortalidade, à responsabilidade do espírito encarnado, né? Das necessidades que cada um terá que passar as suas provações e dar o passe magnético para ajudar a melhorar justamente essas alterações, essas lesões que vão ocorrendo no perispírito daquele indivíduo dependente químico. Porque você vai gerando tipo buracos
no perispírito do indivíduo, e ali você pode até penetrar aquelas larvas, né, que existem em vários livros do André Luiz, né, larvas tóxicas, vermes e tudo mais, nesses buracos do perispírito. Esse é da parte do livro do André, Jorge André. A recuperação, ainda encarnado, requer renovação mental e vontade. Após a desencarnação, o espírito ainda guarda tendências e vícios de encarnado e sente o desejo e necessidade de consumir droga. E precisará vincular-se à mente de um viciado para transmitir-lhe a vontade de consumo da droga. Para isso, ele irá aproveitar as emanações tóxicas impregnadas no perispírito do viciado ou inalar as mesmas emanações quando a droga estiver sendo consumida. Então, o próprio dependente químico, quando desencarna, né? Quando ele desencarna e consegue, imediatamente, ele não vai conseguir ir para essa fase de renovação mental e vontade, ele vai sentir necessidade da química que ele estava utilizando, né? Como se fosse uma abstinência, ele vai virar um obsessor. Ele vai se aproximar de pessoas dependentes químicas, dependendo do vício da pessoa que tiver, e vai emanar a substância que a pessoa está utilizando, ou pelo perispírito, ou pela própria droga no momento que está sendo utilizada. Ele vai virar um vampiro, né? Vira um vampiro. Um Por isso que vampiro. vira um ciclo vicioso. O dependente químico desencarna, vira um vampiro daquela pessoa que é dependente química. Então, por isso que o tratamento tem que ser dos dois lados, do lado, né, do plano físico e do plano espiritual, porque você tem dois dependentes químicos, né? O que está vampirizando, desencarnado, e o que está encarnado. Então, não basta só o tratamento, a desintoxicação e a reabilitação da pessoa dependente física. Você tem que fazer todo um trabalho espiritual para você ajudar aquele irmão que também é dependente químico do outro lado, que está influenciando totalmente, vampirizando esse irmão que está encarnado. Por isso que é difícil, né? A dependência química é um processo muito difícil de reabilitação. É um dia de cada vez. Inclusive, quando você para de fazer uso, você vai ter ainda obsessores, com certeza, tentando fazer você ter uma recaída, né? Porque ele quer fazer uso daquela droga. Então, ele vai se aproximar de você e numa invigilância daquele irmão, é justamente a hora que você vai falhar e vai fazer a utilização novamente da droga que você consumia. Ao reencarnar, os espíritos que eram ligados aos vícios terão reencarnações difíceis e dolorosas, que não são castigos, e sim oportunidades de resgate, como o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia, deformidades motoras e outros, né? Então, porque justamente como a droga ela age principalmente a nível cerebral, é ali que a lesão maior do perispírito é na parte cerebral. Por isso que você tem tanta alteração nos encarnados no cérebro, doenças mentais, distúrbios neurológicos, porque justamente a parte mais danificada, que vai ter mais lesões, vai ser no nível cerebral. E o dano perispiritual acompanha o espírito no momento da desencarnação. E daí Sim, deve haver a reconstituição desse perispírito vem por conta dessas provações, né? dessas doenças Dessas físicas na doenças. parte cerebrais, principalmente a nível cerebral. Você vê que Exatamente. ele cita aqui são a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia, deformidade motora, tudo a nível cerebral, porque é justamente a parte do perispírito que é mais afetada no dependente químico, justamente por causa da dopamina. Então, daí, quer dizer, ele reencarnado, ele ainda não encarnado, ele tem esse sofrimento dos dois lados, né? Porque até ele sair do vício desencarnado vai demorar. Ele vai ter que ainda querer, ter vontade, para que o plano espiritual possa ajudá-lo. Então, é um ciclo difícil, né? Porque Agora, um Débora, realimenta o outro. você imagina o espírita, né? Que se vicia, se entra no vício, né? A pessoa espírita, ou de família Nossa, espírita, que tendo essa consciência, vira viciado, né? Porque o vício, ele é orgânico, né? A pessoa sim, não sabe se é viciado ou não até experimentar. Então, você imagina a pessoa se deixar levar
por essa sensação material, né, que você querer experimentar é aquela coisa, você sabe que a droga faz mal, mas você quer saber como é hoje os jovens falam Euforia, a vibe, né? Ah, a como é que é vibe. essa vibe? Inclusive, está na moda agora o canabidiol, que está sendo usado para tratamento médico, e muitas Sim. pessoas que não têm como comprar, né, o canabidiol, que é caro, e já está em falta no mercado, que eu já fiquei sabendo que as pessoas já estão tomando isso à torta e à direita, estão começando a experimentar a maconha, fumar. É, Eu ouvi isso de uma amiga minha que comentou que a amiga experimentou a maconha por causa do canabidiol, uma coisa. só Aí que não é a mesma coisa, porque a substância do canabidiol não tem nada a ver com a maconha, ela é retirada do substrato da maconha. exatamente, é São diferente. coisas diferentes. Mas aí a pessoa já quer escorregar nisso para começar um vício, quer dizer, é dessa forma que começa. E Não, e a maconha. Pode falar. não pensa nas consequências a longo prazo, né? Que aqui a gente está falando das consequências a longo prazo. Não, e a maconha, as pessoas têm uma falsa ilusão. Ah, é só um cigarro, um baseado, não tem mal nenhum. Tem na neurogênese. Você vai ter menos terminações nervosas, você vai desenvolver menos neurônios, você vai ter déficit cognitivo precoce. Então, a demência senil-sul vai ser mais cedo. Não tem. Realmente é porque as pessoas não entendem que, assim, corpo humano que você recebe é um terreno adubado que Deus te dá. Você vai começar a plantar ao longo da sua vida, jogar as suas sementinhas lá no seu terreno. Só que a colheita daquele terreno, a safra, só ocorre lá com 50, 70 anos, 60 anos. Antes disso, não tem fruto. Então, o efeito da semente que você plantou, um diabetes, um colesterol, uma coronária entupida, um déficit cognitivo, não vai aparecer com você com 40 anos de idade. Não vai aparecer com você com 25. Vai aparecer lá pelos seus 50, seus 60 anos. Aí que você vai começar a colher o fruto do que você plantou. E aí não tem como você começar a colher morango se você plantou abacaxi. Então a pessoa vai ter déficit cognitivo precoce que só vai descobrir quando chegar lá para os seus 50 anos, começar a perder memória recente, ter dificuldade de concentração. Então é difícil de você convencer essas pessoas que a maconha não causa nada. É só um cigarrinho. É complicado. E é interessante essa reflexão, porque aqui no livro o autor já levou assim para essas doenças mais difíceis. Mas quem abusa, né, do que o nosso corpo é empréstimo divino, quem abusa da utilização do corpo físico, a gente vai colher isso na vida futura, porque os danos perispirituais, eles são causados sim, né? E na erraticidade, a gente já vai sofrer isso, e na reencarnação, a gente vai sofrer com um novo corpo físico para resgatar o dano causado no perispírito. Quer dizer, a gente, de toda forma, se equilibra com a balança divina, a gente não tem como fugir disso. Você está falando desse capítulo, eu estou me lembrando do capítulo da Ana, o capítulo passado, que falava também sobre um tipo de viciação, né? Que a Sim. viciação sexual também é muito séria. E veja até onde isso chega para balançar, chacoalhar a vida da gente, porque você está falando de drogas ilícitas. E as drogas lícitas, né, que são prescritas pelos médicos ou vendidas nas farmácias sem receita, e as pessoas se intoxicam, né? A gente sabe disso. E a droga da mesma forma, porque você está se intoxicando, porque, Débora, você mais do que eu sabe que a gente vive numa sociedade atualmente que ninguém quer sentir nada, ninguém quer sofrer, aí se intoxica de remédio para dormir, para isso, para aquilo. Os remédios, eles são necessários, nós sabemos disso, nós Sim. vivemos isso, da necessidade do remédio para controlar um desequilíbrio emocional, mas até esse remédio, ele deve ser tomado por algum tempo
para que você se reequilibre e aí vá voltando à vida normal, que aonde eu quero chegar é esse pacote, né, da religião com a ciência e a nossa força de vontade de querer caminhar. Essa fase, os remédios de tarja preta, né? Eles usam, hoje em dia é usado de forma muito aleatória, né? Todo mundo usa sem nem ir no médico, né? Apenas estou estressado, já usa, quando não deveria de ser assim, né? Deveria ter mais, como é que se diz, critérios mais rígidos para você utilizar. Porque antes de você usar, tá ansioso, vai fazer uma meditação, vai tomar um fitoterápico, vai tomar um floral, antes de você ir para um tarja preta, que vai gerar uma dependência química também, né? Porque gera uma dependência química. Tanto é que você tem que tirar aos poucos depois do paciente que tem depressão, algum tipo de ansiedade, né? Que esteja afetando o paciente, você tem que tirar aos poucos. Mas hoje em dia, como você falou, e a juventude está fazendo muito uso, porque eles estão muito ansiosos. Então, eles estão usando muito o Rivotril e esses tipos de ansiolíticos, né? Porque não, é aquele tal negócio, é mais fácil eu me dopar ou me deixar tranquilo do que eu tentar resolver o problema que eu estou passando, ou falar com alguém, ou ir num psicólogo, ou tentar me realinhar, do que entrar numa discussão, ou querer saber, porque às vezes vai ser doloroso o que eu tenho que botar para fora, né? Então é preferível nem mexer nesse tapete, né, para tirar a poeira. Então, hoje em dia, o número cresceu muito. O Divaldo já falava, né, que até 2025, a maior causa de morte seria a depressão, né, e a ansiedade. E é verdade, vai passar um infarto. Infelizmente, a sociedade hoje em dia está muito doente, mentalmente doente, principalmente depois da pandemia. A pandemia só agravou o estado mental da população, né? Porque as pessoas ficaram trancadas em casa, sem fazer nada, ou direto só na internet, se viram frustradas e quando foi dada a liberdade, elas estão numa euforia tamanha e não dão conta disso, né? E aí isso dá esse desequilíbrio mental, como está a sociedade hoje em dia, que a gente vê atendendo. De 10 pessoas que eu atendo, 9 estão extremamente ansiosas. Extremamente ansiosas. Pós-pandemia. Então, é uma fase complicada e as pessoas não querem se esforçar, não querem tentar melhorar. Se uma coisa básica, que é você, de repente, estar com alteração do seu colesterol, a pessoa não quer parar de comer fast food. Imagina um caso de ansiedade que você tem que ir num psicólogo, né? Tentar ir num terapeuta para você amenizar, diminuir sua carga de trabalho, mudar sua forma de ser, né? Se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, vai ser mais difícil ainda. Então, é complicado. As pessoas não querem mudar, Fernando, não querem. Não quer mudar hábito, não quer mudar a forma de ser. É aquela que nem minha amiga fala, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer, eu nasci assim. Não, 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 não. É a síndrome da Gabriela. Ninguém nasceu assim. Todo mundo nasceu uma criança fofinha, bonitinha, lindinha, amorosa, né? E as pessoas dizem, eu nasci ansiosa. Não, você não nasceu ansiosa. Em algum momento da sua vida aconteceu alguma coisa que fez você ficar ansioso. E o terapeuta vai te ajudar a saber onde que foi esse momento e reavaliar e ressignificar para você poder sair dessa ansiedade. Ninguém nasceu ansioso, gente. Ninguém nasceu deprimido. Claro, tem as exceções, né? Se você tiver um processo obsessivo, uma família que já tem também distúrbio, né, distúrbio psicológicos, você pode até... Geralmente, uma criança ansiosa tem pais ansiosos. Geralmente, porque já traz aquela ansiedade, já faz a criança ser ansiosa também. Mas ninguém nasceu ansioso, então tudo você pode mudar. Você tem as ferramentas para você mudar, mas tem que querer. E aí vai ser difícil. Mudar é difícil, não é fácil. Ainda mais se você tem esse comportamento já milhares de reencarnações, não vai ser numa que você vai mudar tão rápido. Demora, mas você tem que dar o primeiro passo de querer se modificar, de querer melhorar, né? De querer ter uma vida mais saudável, de querer não precisar ficar na dependência química. Então, acho que a sociedade está mentalmente muito doente. E acho que a religiosidade, a espiritualidade, não estou nem falando ser espírita, mas a espiritualidade ajuda muito, te acalma. A espiritualidade te acalma, te dá serenidade, né?
Ajuda porque você enxerga um propósito. Você tem um Sim, propósito. A sua vida não é vazia, né? Divaldo até lançou um livro na época da pandemia mesmo, em 2020, Vidas Vazias. Porque quando você não tem uma religião, um propósito, a tua vida não é só do consumo. Aí você quer consumir coisas e aí você trabalha, trabalha, trabalha e consome aquilo, realiza o teu desejo, seja de uma viagem, de uma casa, de um sapato, tudo que for. Quando você tem aquela satisfação de ter realizado aquela coisa material, depois vem o vazio. E com a religiosidade, com a espiritualização, seja em qualquer religião, que quando você caminha com Cristo, você enxerga um propósito. Você vê que a sua vida. Hoje eu estava conversando sobre isso com uma pessoa evangélica. Ela falando na linguagem dela de evangelho e eu falando na minha linguagem de espírita. E por quê? Porque Deus é um só. Jesus é um só. Então a linguagem é a mesma. Os propósitos são o mesmo porque você enxerga alguma coisa mais além. Então, quando você tem consciência de que você é um espírito e que o teu corpo Deus te emprestou para que você se desenvolvesse aqui, você não vai querer agredir o teu corpo. Você vai querer preservá-lo da melhor forma, sem fanatismo. Sem fanatismo, porque até as pessoas que cuidam excessivamente só do corpo e não da mente, é uma forma fanática de viver, concorda? Você está viciado no corpo, mas não cuida da mente. Então, tudo isso é um assunto é o tão que você mais profundo. vê. É o que você mais vê. Academia, tem gente que faz 3 horas de academia por dia. Tem gente que faz maratona de um dia de corrida, né? E é um vício, porque isso libera dopamina. É um vício também. É um vício, né? É um vício. Então, e as pessoas acham que estão saudáveis. Elas acham que estão só fazer 3 horas de academia. Tudo em excesso faz mal. Até o exercício físico em excesso faz mal. As pessoas que fazem maratona, elas envelhecem mais do que uma pessoa que nem o Bolt, que faz uma corrida de 100 metros. Porque o excesso da corrida causa estresse oxidativo. Você vai envelhecer mais rápido, você não vai matar células mais rápido. Não é saudável. Porque você perde muito eletrólitos, você perde muito potássio, e não dá conta de repor. Você faz uma maratona de 50 quilômetros, 4 horas correndo. Então é tudo. Ah, mas me dá euforia. Mas por que você está precisando de euforia? A pessoa já se perguntou por que eu preciso disso? Por que eu preciso ter euforia? É porque eu estou com algum vazio dentro de mim que eu preciso preencher com euforia. Porque se você está equilibrado e você está sereno, você não precisa. Jesus era sereno. Ele não precisava de nada para ser feliz e manter-se em paz, né? Quando você procura essas outras, né, fugas, é porque você está com alguma coisa na sua vida está lhe afetando e você não sabe como lidar. Então você vai para algum vício da atividade física, da droga, do sexo, da, da dependência química, você vai procurar do tabagismo, da comida, do jogo. Você vai para alguma compulsão, porque lhe falta alguma coisa, você não sabe lidar com isso, você também não quer procurar ajuda. Então, essa forma que o organismo encontra para fechar o buraco que existe dentro da gente por algum motivo, né? Então, acho que tudo em excesso faz mal, né? Atividade física também. Vamos continuar, então, aqui. Isso aqui é o efeito da cocaína no cérebro. Essa daqui é uma ressonância funcional, e aqui mostra, né? Imagem de PET evidenciando a redução global do metabolismo cerebral de glicose induzida pela administração de 40 miligramas de cocaína. Então, você vê que aqui, olha como o cérebro tá a função cerebral está maior comparada aqui embaixo com o uso da cocaína. Vocês estão percebendo aqui, a atividade cerebral menor.
comparado com aqui com cima, que é o controle, o cérebro normal. Essa figura daqui é uma angiografia. A cocaína ela faz vasoconstricção dos vasos. Aqui é uma angiografia, o vaso dilatadinho. Olha o vaso fininho como ele fica com o uso pós-cocaína. Por isso que muita gente jovem infarta. Uma das principais causas de pessoa jovem. Estava fazendo atividade física, infartou. Você tem que perguntar se faz uso de cocaína. Eu uma vez peguei no hospital público, o paciente tinha corrido 40, 30, sei lá quantos, 10 quilômetros, sei lá quanto que ele tinha corrido de noite. E depois que ele correu, ele passou mal, teve dor no peito, foi para o hospital, estava infartando. A gente foi questionar, ele tinha feito uso anteriormente de cocaína. Aí fez vasoconstricção num vaso. Ele não tinha placa. E não vai ter placa fechando um vaso da coronária. O que acontece é que você faz um esforço. O fluxo tem que ir para ligar o coração que está fazendo uma atividade física. Se você dá uma droga que fecha o vaso, o fluxo que você, se você tivesse repouso, daria para o coração funcionar, por você fazendo atividade física não dá, você infarta por baixo fluxo coronariano, que é o que acontece. E aqui essa imagem na geografia pode evidenciar o vaso normal, o vaso com vasoconstricção fininha, pós-uso de cocaína. Esse aqui é uma necrose da cocaína também, por vasoconstricção, fez essa necrose aqui no cérebro, lesão causada pelo uso de cocaína. Esse Então, aqui eu achei... Débora, a pessoa que cheira cocaína, o cérebro fica assim necrosado, é isso? Não, isso aqui ele fez uma necrose porque fez vasoconstricção na região. Aí parou de chegar o sangue e necrosou. Isso aqui é necrópsia, né? A pessoa morreu, né? Isso é Aham. uma peça de necrópsia. É porque ela faz vasoconstricção. Se você tiver uma região que já tem algum problema, se não chega, se antes chegava 50% de fluxo. Você usa cocaína, vai chegar a quanto? 20? Vai ter necessidade, vai ser bem reduzida. Você pode fazer necrose de qualquer região. Se você tiver uma parte do seu organismo com alguma placa importante, que você não sabe. Entendeu? Deviam Vamos supor que você mostrar tem isso uma... nas escolas para os jovens. Vamos supor que você tivesse uma placa de 60%, né, no vaso que irriga o seu intestino, que é a mesentério. Aí você tem uma placa ali, você faz uso de cocaína. O fluxo que passava 40% conseguia manter a região, dificilmente, mas conseguia. Aí você usa cocaína, 40% vai diminuir mais ainda o fluxo. Você vai infartar aquela região, vai necrosar, né? Esse slide aqui que eu achei muito interessante, eles fizeram para mostrar onde que age cada uma desses tóxicos, né? A cocaína, onde geralmente elas agem mais na região pré-frontal e na parte occipital. A cocaína é vermelhinha, a nicotina é o verdinho e o álcool é o azul, mostrando em qual região do cérebro é ativada com o uso dessas categorias de drogas. Interessante, né? E a parte pré-frontal, que está ligada ao desejo, né? É onde mais é afetada a dependência química, como a gente viu no vídeo, né? E é isso, meninas. É um capítulo pequeno, porque eu não ia falar de todas as drogas. Eu resolvi botar o vídeo que mostra bem para a gente de forma bem clara como é que é o efeito principalmente da cocaína e das drogas químicas e os efeitos que causam no organismo. E a ação perispiritual, que é o principal efeito da dependência química no organismo de um dependente, né? Eu acho que o que fica aqui para a gente, que é, além da importância que a gente vê, a maioria não faz o tratamento, a ajuda espiritual, né? Nessas casas de dependência química, né? É só o tratamento de reabilitação, tirar a droga do indivíduo, né? Dar outras drogas para ajudar na abstinência, tratamento com psicólogo, né? E acompanhamento de médicos para ver qualquer tipo de efeito colateral pela abstinência da droga, mas assim, um acompanhamento espiritual, seja de qualquer religião, né?
Eu costumo não ver isso nos dependentes químicos, né? Que eu acho que ajudaria bastante, principalmente se fosse espírita mesmo, que soubesse do conhecimento do perispírito, que pudesse ajudar, que desse passos nesse indivíduo para reparar o perispírito dele, tratamento magnético, né? Eu acho que ajudaria bastante. Se as casas espíritas também... É porque fica complicado da casa espírita, né, tratar um dependente químico, né? Tem que ter toda uma equipe, mas poderia ter a presença, né, de indivíduos da casa espírita dentro das clínicas de dependência química, né? Acho que ajudaria bastante. Se alguém quiser falar, acrescentar alguma coisa, perguntar. Fecha a apresentação para abrir para todo mundo, para a gente se ver. Isso. Eu acho, Débora, o que eu vejo é que os tratamentos das casas espíritas são oferecidos nas próprias casas espíritas e os próprios dependentes que estão em tratamento, né, eles podem buscar essa ajuda nas casas espíritas. Na casa espírita que eu frequento, tem tratamento de saúde física. No passe público, se trata o perispírito e, eventualmente, está tratando o corpo físico também, mas nas reuniões próprias para o tratamento físico, eu vejo pessoas com todos os tipos de doença. Todo tipo de doença mesmo. Então, assim, eu penso nessa questão que você colocou dos espíritas fazerem como se fosse um ambulatório, né? Que você falou de passe numa... Eu acho que aí a pessoa que precisa... Aí eu já vejo como cada um que está passando pela recuperação que precisa fazer esse movimento de buscar ajuda. Não, mas eu estou falando nos casos mais graves, que as pessoas se internam na clínica, elas não vão numa casa espírita porque elas estão internadas em Mas processo a de... família pode pedir, se quiser, o passe. Ah, É sim. que nem o passe domiciliar no hospital. Não, estou falando que as clínicas poderiam ter dentro da clínica, né, alguma parte de religiosidade, conforme o credo de cada um, mas que ele Assim, pudesse acessar dentro da clínica, entendeu? Porque você está passando por um período de retirada, de desintoxicação, você não vai sair da clínica. Você vai ficar lá porque você vai ter mas fase de... geralmente as pessoas pedem, porque nas casas espíritas, até o anterior à pandemia, existia o passe domiciliar. Agora ainda não voltou. Eu acredito que no ano que vem volte. Eu não sei, por exemplo, na antiga casa que eu frequentava, eu soube que ainda não voltou. Nessa casa que eu estou frequentando agora, ainda não voltou o passe domiciliar. Não sei por quê, Mas você mas já deu em algum dependente químico, alguma coisa assim? Já teve alguma provavelmente vez? já em reunião pública a gente já deu passe. Não, Provavelmente. mas o domiciliar, você já deu algum dependente químico, que você lembre? Não, não que eu Hum. lembre. Mas em reunião pública, provavelmente. Porque isso é muito sensível, Débora. Geralmente, a dependência química é como o tabu da doença mental. As pessoas têm muito preconceito Total. daquele que está se recuperando. Então, você é marginalizado. Eu vejo isso quando eu falo para alguém assim, vai procurar um psiquiatra, vai procurar um psicólogo. A pessoa só fala, Já tá me melhorou, porque chamando de maluco? antigamente era pior, já melhorou bastante. Não, mas Ir ao psicólogo, ainda existe muito preconceito, porque as pessoas já acham que você está intitulando como maluco. E não é nada disso. Todos nós somos suscetíveis a um desequilíbrio, porque a gente está aqui envolvidos nesse mar de vibrações vibrações, de todos os emanações teores. tóxicas. Então, você precisa ter uma capacidade íntima muito grande para trabalhar todas essas emoções. E não tem problema nenhum se você um dia se sentir mais ou menos, e não tem problema nenhum se você recorrer
a um psiquiatra, a um terapeuta, não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que você seja diferente, mas a questão de você colocar um passe só para isso nos alcoólatras anônimos, no AA, eles têm uma parte que é mais espiritualizada, tem a prece que eles fazem, mas eu já vejo isso como se fosse a aprovação de cada um. Você precisa buscar o teu caminho, porque, veja, Deus é tão bom, tão misericordioso. Eu sei que os evangélicos fazem um trabalho muito bom com os dependentes químicos. Eu não tenho certeza das instituições espíritas, como elas trabalham isso, porque eu nunca sei do trabalho com os moradores de rua. Mas Deus é tão bom que mostra caminhos que nós podemos seguir ou não, como as pessoas que passam por problemas de transtornos mentais. A gente não pode a gente não é doente mental, nós passamos por transtornos mentais. A minha amiga Vera, médica, me corrigiu. Ela falou: Fernanda, não é doente mental, é transtorno mental. Então, vamos corrigir. Então, quando você passa por um momento de transtorno mental, eu, quando passei o meu momento, a minha fase de escuridão, eu fui buscar ajuda. Eu fui sozinha. Claro que eu recebi gritos e sacudidelas, vai logo! E eu fui. E realmente foi difícil. E hoje eu estou compreendendo cada vez mais isso, o apoio que eu recebi do plano físico, dos médicos, dos terapeutas, que foi fundamental e importante, e ainda estou tendo, e o apoio do plano espiritual, que estava lá sempre comigo, me encaminhando. Mas aí é uma coisa que você falou no início do teu estudo. A gente precisa ter essa vontade, encontrar dentro da gente essa vontade de querer se transformar, de se reeducar, porque tudo isso tem a ver com a reeducação. E aí você vai sair desse transtorno, dessa vicissitude, mais ou menos rápido, de acordo com a sua vontade de querer sair dessa situação. Não é fácil, não é fácil. Dói, é difícil mudar, é difícil. Você enxergar o que você precisa mudar em você é difícil. Você querer ir diminuindo os remédios e diminuindo as tarjas pretas, essa coisa que você fala assim, eu estou passando por um momento de ansiedade, o que que eu vou fazer? Eu vou meditar, vou tomar um floral ou eu vou tomar o tarja preta? O tarja preta é muito mais rápido, vai resolver muito mais rápido o meu problema. Só que eu preciso sentir, passar pelo problema, viver aquilo, sentir, descobrindo os caminhos que eu tenho que percorrer para me curar. Talvez eu só vá curar as minhas mazelas quando eu estiver lá na erraticidade. Cada um de nós, a cura, gente, é, é um negócio muito amplo, essa questão da cura. Individual. Ela não é imediata, porque a mazela é lá de trás. Sim. Então a gente não pode querer uma solução rápida. Essa é É a que nem, grande questão. é que nem a pessoa que está com obesidade. Passou uma vida ganhando peso. Tem 30 quilos para perder. A pessoa quer perder em um mês, 2 meses. Não? Meu amigo, você passou quase 10 anos ganhando 30 quilos. Faz uma programação para 2 anos, vai perdendo aos poucos, mudando seus hábitos, que aí vai ser mais fácil para você. Mas as pessoas querem resultados imediatos e acho que para sair da ansiedade também é resultado imediato. Então, por isso que a pessoa vai para a tarja preta. Não estou dizendo, tem pessoas que realmente vão precisar ir direto para a tarja preta porque ela pode causar tá com síndrome do pânico, pode fazer algo pior. Mas a grande maioria poderia, antes da tarja preta, utilizar métodos mais complementares, mais saudáveis, mais naturais, antes de chegar na tarja preta, que já complica você de sair, né? Já tem toda uma forma de você usar e retirar a sua saída do uso da medicação. Mas é como você falou, é mais fácil, né? Infelizmente, as pessoas vão por mais fácil.
E a glamorização que a televisão faz, que as mídias fazem, que as pessoas fazem, as pessoas públicas fazem das drogas e dos medicamentos, estraga muito, dificulta também que as pessoas tenham esse discernimento, né? Que as pessoas glamorizam a maconha, glamorizam o Rivotril. Não é para glamorizar, né? É para você ter conhecimento que são duas drogas. As duas têm sua ação medicamentosa, mas também as duas têm sua ação de vício, Eu acho que a de Thaís efeito queria falar deletério. alguma coisa. Sobre tudo isso que vocês estão falando, que você falou, Fernanda, e que a Débora falou também, das pessoas procurarem ajuda, tem que ter a vontade da pessoa, né? E começar um tratamento, é claro, seja físico ou mesmo espiritual. Mas uma coisa que é muito importante, eu passei por isso, é a leitura. Se você começar a ler livros, principalmente os livros da Joana de Ângeles, no meu caso, né? Que você começa a ver como nós somos ainda muito, nós somos em construção, então há muitas falhas em nós ainda. A gente se acha forte, mas de repente o senhor depara com uma ocasião em que você vê que você não é aquilo que você achava que era. E que isso não é nada normal, sabe? Só pode acontecer com qualquer um. Como você falou, Fernanda, antigamente tudo era muito assim, era coisa de louco. Eu, quando estava fazendo faculdade, morava com a minha avó e ela teve um distúrbio em que ela não conseguia sair sozinha, sabe? E sempre foi uma mulher independente, ficou viúva aos 33 anos, com 4 filhas, sabe? Então sempre foi muito forte, mas quando chegou nessa fase mais velha, de 60 e poucos anos, menopausa, ela se despencou. E eu me lembro que eu ia com ela, naquela época nem existia psicólogos, né? Era mais um psicanalista, uma coisa assim. Isso foi lá na década de 1969, 70. Resultado, eu ia com ela, mas era tudo assim muito velado, sabe? Não se podia falar, não se comentava, né? Se estava tomando alguma coisa, ninguém dizia o que que era, o que que não era, tinha que tomar escondido. E hoje não é mais assim, graças a Deus, né? Porque nós temos aí profissionais maravilhosos que nos auxiliam nisso. Mas os livros são importantes. Você lê coisas que você chega até a ficar arrepiada, você volta de novo para deixa eu ler. Meu Deus, mas isso aqui é o que acontece realmente. Eu precisava ler isso, já que você não ouviu alguém falando, você leu aquilo. Então, é importante a leitura, sim, sabe? Te dá um conforto e um consolo muito grande. Eu Né? concordo com você, Thaís. Existem livros que iluminam a nossa vida. E É, esse nosso estudo aqui, ele foi retomado, porque esse livro veio parar na minha mão e eu abri no final, lá no capítulo 16. E eu comecei a ler e eu me lembrei de vocês. E foi uma época assim que eu estava com dificuldade, outras pessoas também estavam com dificuldade e nós recebemos a intuição e nos comunicamos porque nós vivemos em sociedade, precisamos nos ajudar. É essa interdependência que a gente precisa colaborar até com a saúde é, do outro, porque os livros iluminam. Joana de Ângeles é uma psicóloga. é, Os livros dela exatamente. são uma sessão de terapia para quem quer se ajudar, porque você quis se ajudar. Exato, Você exato, buscou essa ajuda que você já tinha a centelhinha lá em você para iluminar e você soube percorrer esse caminho. Mas muitos exato. têm dificuldade nisso. Várias pessoas foram convidadas para participar conosco aqui. Esse livro, ele cutuca a gente em certas situações. Eu conversando com a terapeuta sobre esse livro, ela falou assim: Nossa, os capítulos para você caem direitinho, hein? No que você precisa trabalhar em você. Eu falei assim: Pois é, né? Não existe coincidência. Aí você pensa, em cada capítulo, eu penso: o que que eu preciso tirar disso para mim? Porque é muito fácil a gente observar o outro, mas quando a gente reencarna, o nosso primeiro dever é conosco, com a nossa evolução.
Então, esses dois capítulos que nós... É interessante se você for refletir nas sequências, né? Se você for lá no canal e tirar um tempinho, eu assisto os estudos Hum, na hum. televisão, que eu gosto de ver a gente na tela grande, e o som é melhor. Então, você vai observando o desencadear do raciocínio dos autores e vendo da concepção. Aí da concepção já vem para a parte dos vícios. Ele começou no vício do sexo, da potência É, sexual, que influencia também no consumo das drogas. Porque uma pessoa que está com a energia sexual do nosso centro de força é, sexual, ela é uma fonte criadora. Então, é uma energia muito forte. Se eu não sei trabalhar essa energia, se eu estou frustrado por alguma coisa, eu jogo na comida, jogo na bebida, no vício dos jogos, de ficar a noite inteira é, na rede social, que é um vício também, de é, você, enfim, a gama de vícios que caem nos tóxicos também, e depois o fundo do poço. E daí você está causando dano na sede da tua mente, que é lá no teu corpo espiritual. Tua mente está sendo danificada, lá nas dimensões do nosso perispírito, a mente está sendo prejudicada, por isso que às vezes a pessoa nasce com o corpo perfeito, entre aspas, mas a mente toda confusa. E ou danificou tanto o corpo físico que acabou danificando é, o corpo espiritual também. Aí vem com sequelas no corpo perispiritual que na outra encarnação virá, porque o nosso corpo físico é o quê, gente? É a cópia do nosso corpo perispiritual. é, Não tem jeito. Então, quando você tem consciência disso, quando você tem consciência, você tem fé nisso, você sabe que você é um espírito, que eu sou o meu pior inimigo, não é o outro, eu que sou o meu pior inimigo, né? Eu estava até conversando sobre isso com uma amiga. A gente que arruma problema para a nossa vida. Nós que é, arrumamos problema para a nossa vida, não é o outro. Somos nós, porque nós não queremos nos reeducar. Reeducar é difícil. exato. Não, controlar nossas más tendências, né? A má tendência é nossa, né? Do outro. Que a gente já traz na bagagem lá de vidas e vidas e vidas, que a gente às vezes vem com vício já de várias encarnações e não consegue mudar, porque é difícil. Se vê que a gente era primitivo e já está numa evolução melhor, quantas vezes a gente repetiu o mesmo vício na mesma encarnação, em várias encarnações, só em determinada encarnação você conseguiu dar o pulo do gato e a ligar a chave da evolução naquele setor e você, pum, Subiu meio degrauzinho. sim, naquele É, setor você evoluiu, tem outros para você evoluir, mas naquele você já sublimou. É difícil, não é fácil. Viver não é fácil. Viver encarnado não é fácil. é, Porque você, por mais que você seja evoluído, mesmo aqueles que vêm com missão, eles podem falhar. Porque eles têm um sim, esquecimento de quem eles são. Eles vivem numa psicosfera carregada, que é da Terra, ainda mais nesse momento de transição planetária que está mais carregada ainda. Então, você pode falhar, mesmo você sendo evoluído, você pode falhar e está tudo bem. Deus não vai te condenar por isso, não. Levanta, sacode a poeira e exatamente, volta a caminhar. Na próxima você se reajusta. É isso que a gente tem que exatamente. lembrar e não se cobrar tanto. A gente tem que tentar não se cobrar tanto. Claro, fazer a sua parte que cabe, se esforçar, ter vontade em querer ser melhor, mas também não se martirizar por se você caiu, levanta, anda de É, novo, né? Porque a maioria das pessoas está caindo e acha que não dá para levantar nessa vida, só na próxima. Não, dá para ainda, tem chão ainda pela frente, dá para levantar e continuar. tem um livro da Irmã C. Dufour. Ela foi uma das que trabalhou com Kardec,
uma das médias que trabalhou, e ela lançou um livro, psicografada, é claro, e não foi de agora, ela Reforma Íntima Sem Martírio. É muito interessante, porque como ela diz que você não precisa sofrer, se sentir o último dos últimos, porque você reconhece que você tem uma imperfeição que o outro não tem. Isso não tem nada a ver. Ela até fala uma coisa engraçada. Procure amar as suas imperfeições, dialogue com elas. E assim você vai amaciando, sabe? É um livro muito interessante. E a gente não tem que se sentir inferior porque você descobre que tem um problema, um vício que o outro não tem, uma imperfeição que o outro não tem, que com certeza ele deve ter uma imperfeição que você não tem, né? Então, aliás, a comparação é a pior coisa que tem, né? É. A gente tem, é a pior coisa que tem, né? Não tem que haver comparação. Cada pessoa é de um jeito, cada ser é de um jeito, Somos né? individualidades, somos únicos. A nossa Exato, impressão digital serve para isso. A minha não é igual. exatamente. A única É, coisa que a gente tem que entender é que nós somos irmãos. exato, Nós somos irmãos. Vamos conectar. exato. Eu acho que é que nem aquela passagem, né? Quando tentaram apedrejar a moça, Jesus falou, depois falou: levante e não peque mais. É justamente levante, É, errou. Levanta, exato. vai e não Vai peque lá, mais. Vai e não erre de novo. tenta Tente de não errar de novo. novo. Tente não errar de novo. É, Então, tente não errar de novo. Mas a gente não tem que se martirizar nem se culpar, não, gente. A gente vai errar mesmo. A gente está na Terra, que é um planeta primitivo. exato. Então, Temos aqui muito nada chão. ajuda, nada ajuda. É a mesma coisa que colocar a gente em Cubatão e querer que a gente respire ar puro. É, Vai ser difícil de caminhar, vai ser difícil de andar, de respirar, de fazer as coisas. É a mesma coisa aqui na Terra. Então, a gente tem que mirar lá na frente, o caminho a percorrer, e rumo à perfeição. E uma encarnação de cada vez, um passinho de cada vez, dentro do que você pode. Às vezes você está naquela encarnação, você está com mais vontade e força e você consegue caminhar mais rápido. Aí na outra você já anda mais devagar. Aí o amiguinho é, passa à sua frente, caminha mais rápido. De repente você está naquela outra, você está mais devagar. Vai na sua forma, do jeito que você consegue, senão fica muito difícil se você se comparar com quem está indo na sua frente. exatamente. E a Ana? Ana, Francisca, Maria Silva, vocês não querem falar nada? Eu pensei assim em duas coisas que acabou que vocês comentaram, né? Assim, a primeira, durante a apresentação da Débora, essa questão do fundo do poço, né? Que a gente escuta muito falar isso, a pessoa que tem um vício em substância química, ela vai buscar a cura quando ela chega no fundo do poço. E aí tem duas coisas, né? Tem a coisa da família que é codependente e que tentando ajudar no intuito de poupar aquele sofrimento ou de lidar com aquela dor, acaba postergando essa situação da criatura chegar nesse ponto que ela quer sair, né? Que é o fundo do poço. E tem também a questão que eu não sabia, que a Débora mostrou, orgânica, né? Que a própria droga tem um sistema ali de compensação que você vai querendo mais, até chegar nesse ponto que é o insustentável, que é talvez esse ponto de preciso de ajuda, né? E outro comentário assim, interessante, que eu pensei nisso, aí logo em seguida a Thaís comentou do quanto a gente se sente é, na obrigação de sermos fortes, perfeitos, de funcionarmos É, bem, né? Essa é uma pressão que está dentro da gente, que, claro, enquanto pessoas aqui espíritas, a gente sabe que a nossa obrigação é tentar evoluir. Não é disso que eu estou falando. Claro, sim, eu quero evoluir. Mas eu também sei que eu sou imperfeita, porque eu estou aqui, né? Então, essa cobrança pela perfeição, e principalmente para nós mulheres, assim, a questão de ser forte, né? A gente, tem que ser forte, tem que ser forte. Talvez a gente não é, se permita lidar com as nossas fragilidades, com as nossas vulnerabilidades, e por isso a gente recorre tanto às fugas. A gente falou no capítulo 8 de um tipo de fuga, de um vício, e hoje a gente está falando de outros tipos de vício, né? Das drogas, das substâncias químicas lícitas e ilícitas. E talvez é, seja só pela nossa inabilidade, de lidar
com as nossas imperfeições, né? Agora, quando a Thaís fechou com chave de ouro, quando ela disse que a gente tem que gostar das nossas imperfeições também, né? Entendê-las, identificar aquilo que você precisa melhorar, são as suas imperfeições, mas não entrar em atrito com isso, né? Talvez você tenha um tempo para Exato. evoluir. E lidar com isso é muito doloroso, mas faz parte da evolução. É, Pular etapas, tentar não sofrer, tentar não passar por isso, talvez seja uma atitude muito covarde, que não combina conosco, né? Nós somos pessoas que estão num propósito de evolução, então a gente tem que passar por isso sim. Então, assim, é. gente, eu só tenho a agradecer hoje estar aqui ouvindo vocês, e concordo quando a Fernanda fala que esse nosso reencontro do Clube do Livro, nessa segunda versão, é terapêutico para mim, e imagino que para muita gente. Então, Isso obrigada. mesmo. Fala, Francisca. Então, observando aí vocês falando da questão que é difícil, eu não vejo, sim, como difícil esse processo, sim, como trabalhoso. Nós não queremos ter trabalho de evoluir, de mudar. Mas, e ao mesmo tempo, a gente fica se comparando com a vida do outro, que é perfeita, que a gente acha que é perfeita. Mas ela não é. Cada um é único e cada um de nós está vivendo a sua experiência. E a gente só vai saber se está acertando quando a gente erra. E a gente só evolui, ganha experiência e começa a fazer o melhor quando a gente erra. Sim. Esse processo, Uhum. experienciar o que é certo, o que é errado, a gente não aprende. Então, aí fica a pergunta: o que é certo, o que é errado? Para É, cada um, para mim pode ser certo ir por esse caminho, para o outro não é o outro, mas cada um vai ter uma experiência e vai aprender com essa experiência e vai evoluir. Questão de boa vontade, tem que trabalhar, disciplina também, né? Com isso a gente consegue. Então aí o trabalho todo fica mais fácil, não fica tão difícil. exato. É por isso que a gente estudar junto e compartilhando, né, esse ponto de vista que cada um tem e que cada um traz é enriquecedor. Um está complementando o raciocínio do outro, está trazendo uma novidade, e isso é enriquecedor. É mostrar, ó, tá todo mundo junto aqui, cada um tem a sua mazela, o seu calinho no pé, as dores não são iguais, porque somos individualidades. Se nem a nossa digital é igual, por que que o nosso caminhar seria? Não é, a gente não tem que se comparar. Essa coisa da comparação que precisa acabar, porque as nossas vidas são diferentes. O que que nos une? O nosso propósito de evolução, o nosso É, caminhar no bem, a nossa força de vontade de um querer ajudar o outro. Saber que a gente está interligado. Esse é o A propósito. comparação não te aprisiona também. Quando você começa a se comparar ao outro, você começa a se tornar prisioneiro dessa comparação. Claro. é, Assim como do apego às coisas também. Então, quando você se torna um prisioneiro dessas tal de perfeições, a gente não anda, a gente não caminha. Fica muito mais difícil mesmo. Então, o é. importante é a gente, cada um olhar para a sua jornada. Tipo assim, o que é que eu posso fazer para fazer com que a minha jornada seja mais leve, que o meu fardo seja mais leve e eu consiga atingir o objetivo que eu me propus a cada encarnação, né, a cada vida, a cada vivência que eu vou, cada passo que eu dou. Então, para mim, se eu levo isso com leveza, sem ficar me comparando, me sentindo presa aos conceitos, preconceito de que cada um acha que isso aqui está certo, outro. Hoje em dia a gente está vendo, cada hora inventam Uma norma um de conceito conduta para alguma diferente. coisa. Hoje eu estava conversando com minha colega de trabalho e ele falou assim, daqui um pouco você vai estar perguntando quem eu sou, porque tem várias definições para N, principalmente atualmente com essa coisa de gênero. São várias definições. Então, você começa assim, quem eu sou? Porque você já não se encaixa em nenhuma dessas definições. Eu não. Então, você Eu tem que sou o ter, espírito tem que ter um imortal. equilíbrio muito grande Eu para sou o saber quem espírito você é, para não imortal. entrar nisso. Francisca, eu posso falar uma coisa do meu ponto de vista acerca disso? Hum, Eu nem me preocupo com isso, porque eu acho que
se cada um se enxergar como ser humano em evolução, sabe, isso é muita perda de tempo. Existem coisas tão mais importantes. Não estou falando Sim. de você, não, estou falando no geral. As Não, pessoas. eu estava fazendo um comentário em geral mesmo do que eu É, venho lendo, tenho ouvido, e eu falei assim, então daqui um se pouco eu estou torna, se se torna perguntando. assustador, né? Sim. Então, assim, eu acho que é um assunto que estão gritando muito sobre isso para. É bobagem, na minha concepção, É tá? distração, né? Para É distrair as pessoas. distração. Então, assim, eu sou um espírito imortal. Então, assim, a gente tem que levar a vida com leveza, Eu, fazer a nossa parte, e tem tanta coisa assim mais importante para se preocupar. Eu, pelo menos, assim, nossa, evoluí dá tanto trabalho, né? Essa coisa da. Thaís, eu tenho esse livro da Irmã do Fã, é maravilhoso. Reforma Uhum. íntima. É, E o você saber lidar com as suas imperfeições é o que eu venho descobrindo muito de você se enxergar com mais carinho. Não se cobrar, não achar que. Eu ouvi ano passado assim. Como é que você, que já tem conhecimento tal, tal, caiu dessa forma, né? Essa cobrança, aí eu falei assim, poxa, mas eu estou encarnada. Eu estou encarnada, estou aqui mergulhada nesses fluidos positivos e negativos, em tanta informação, em tanta energia boa e ruim que é direcionado para mim. É ser mais generosa consigo mesmo, né? A gente tem que ser. Então, deixa eu me amar um pouco, deixa eu ser mais cuidadosa comigo, é o carinho, o Sim. cuidado que você tem que ter contigo. Eu caí, agora eu estou me levantando devagar, com mais então, carinho Fernanda, porque comigo. são as rotulações, né? Rotula que você é espírita, então você é anjo, você é perfeito, você não erra. Você tem que ser Isso. calmo, paciente, é, você não pode perder a paciência. Rotula que você é o gênero, né? E tem milhares de gêneros agora que estão. São rotulações, né? Eu acho que, tipo assim, se você está feliz se vestindo dessa forma, ok. Se você está feliz tendo um parceiro homem, ok. Se você está feliz tendo um parceiro mulher, ok. Você se achou? Você está em paz sendo do jeito que você é, que você escolheu para ser? Não precisa se rotular em nada. Para que que você precisa dar Uhum. uma classificação para você? Se Exatamente. você está feliz do jeito que você esteja, é isso que importa. Então, eu acho que numa fase de evolução que a gente já deveria de não ter preconceito com nada, porque não deveria ter mais rótulo de nada, as pessoas criam mais rótulos ainda, é, Verdade. né? Mais separações quando a gente deveria estar se unindo. Se eu me sinto feliz andar careca, o problema é meu. Eu estou afetando alguém? Não. Estou prejudicando é, alguém? Você tem que mesmo se perguntar. Se o que eu estou fazendo, a minha ação, está prejudicando alguém? Não está. Então tá ótimo, eu quero andar de calça azul, cabelo raspado e com óculos amarelo, o problema é meu. Se eu estou feliz assim, ótimo. Não estou é, prejudicando ninguém, tá. Então, para que criar rótulos? Para que criar rótulos? Ah, o espírita tem que ser assim. Você de gênero tem que ser assim. Você assado tem que ser assim. Você tem que ser você, porque você é único. A gente é único. Não tem um espírito igual a gente. Você é único. Você saiu da fonte, você é um indivíduo. Que neste momento eu estou como Débora, mas eu já fui vários outros. Mas eu neste momento sou exato. Débora, eu E estou. cada um quer se expresse como se sente feliz, né? Exatamente. Então, fica um mundo difícil porque as pessoas acham que tem que se colocar toda hora num rótulo de perfeição, dessa forma, daquele jeito, tem que falar isso. Eu tenho que me E posicionar. Eu não tenho que me posicionar em nada se eu não quiser me posicionar. Ainda tem isso é isso, né? cansativo, né? Esse É, esforço todo para caber dentro Quando do. você deveria estar mais preocupado em respeitar o seu próximo, ajudar o seu próximo, amar o seu próximo, entender a individualidade dele, entender o espaço dele, a vontade dele. É isso que a gente está mais preocupado. Agora, se ele quer ser assim, assado, assado, cada um na sua evolução. E a gente esquece, gente, que nós somos diferentes porque nós temos um passado diferente. Um é, passado diferente. Tem gente que já fez muita coisa passada, entendeu? Tem gente que fez um passado mais suave.
Como tem gente que já teve um passado pesado, mas evoluiu muito e está muito à frente de É, quem teve um passado mais leve. Verdade. Então, o exato. passado nos condena, o passado nos mostra o que nós somos hoje. Nós temos uma bagagem de passado que a gente traz com a Não, gente. e o que a gente está construindo aqui no nosso Sim, presente. sim. Por E isso somos diferentes, porque temos um passado de construção diferente. exatamente. Maria Silvia, É. você quer comentar alguma coisa? Eu não estou lendo, o seu pensamento não está chegando para a gente. Não está tá sem som. Está sem som. Leitura labial. Eu acho que é o volume, Maria Silvia. Seu som deve estar aberto com volume baixo. Está sem som, Maria Silvia. Cli, você quer falar alguma coisa? Não, eu só tô ouvindo. Ah, tá. Já está Então, de ouvinte. depois que todo mundo terminar de falar, quando a Débora terminar, você faz a prece final para a gente. Você fugiu da inicial, mas pegamos para a final. Não tem problema, não. Tá bom. Débora, Então, é isso. Eu espero que realmente esse vídeo ajude a muitas pessoas dependentes químicas e seus familiares, que a gente possa entender que esses irmãos estão passando por momentos difíceis, que não é só uma, como eu diria, rotular como dependente químico, né? É um irmão que está em É. sofrimento, que caiu, e que a gente tem que ajudá-lo. Como já fomos ajudados outras vezes, todos devem ser ajudados, né? Não discriminá-los, porque se eles estão errando, é porque eles não estão conseguindo sair desse processo de queda. Então, eles precisam de ajuda. Às vezes, eles nem sabem pedir ajuda. Eles estão tão no véu da ilusão que eles não conseguem nem saber como é que pedir ajuda. Ou, às vezes, pedem ajuda de forma silenciosa e ninguém nem está reparando neles, né? A família não está reparando, a sociedade não repara, né? Porque a rotulação é tão grande. Então, eu espero que nesse vídeo que Jesus, eu vou fazer oração. Que Jesus, nesse momento, penetre no coração dos irmãos necessitados, do amparo espiritual, nessa fase de queda, de dor. Que o Pai amoroso permita que os anjos de luz, os irmãos amigos socorristas, visite a cada um encarnado que se encontra nessa vibração de dependência química. Que os ajudem a se fortalecerem, a terem vontade, a lembrar do Pai dentro deles que existe na centelha divina. Que os ajude a abrir os olhos para uma realidade espiritual, de luz e de amparo. Que o doce amor de Deus, que o toque de Jesus e as falanges espirituais possam entrar na casa desses irmãos encarnados e no plano espiritual aos desencarnados. E possam, nesse momento de transição planetária, ajudá-los a levantar, a se reerguer, porque assim o Pai quer. O Pai amoroso perdoa cada um deles, porque faz parte da evolução, o aprendizado. Faz parte da evolução
se corrigir. E todos, todos sem exceção, terão a oportunidade de levantar, de ser acolhido, de ser amado e respeitado na sua individualidade, no seu momento. E Jesus, nesse momento, nos abraça, nos conforta, nos orienta e nos guia, nos ajudando a entender, mais uma vez, que nós somos amados, amados, amados o tempo todo pelo plano espiritual, que torcem pelo nosso sucesso, pela nossa felicidade, pela nossa evolução. Lembrem-se, todos são amados da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma emoção. E ninguém é esquecido pelo Pai. Ninguém é esquecido pelo Pai. O Pai só quer o nosso bem, a nossa força, o nosso amor, a nossa alegria. Nos quer ver unidos numa corrente de bem. Por isso, lembrem-se, a todo momento que cair, você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Que Jesus, mestre deste planeta, no seu manto sagrado, curva as dores daqueles que precisam se recuperar. Que a força desta luz emanada alcance a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus.